Saudamos a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Dalder Lima, da Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco, e nós estamos aqui para dialogar com os irmãos a respeito da lição número 11, não é, que está aí se encaminhando para o final do nosso trimestre, a sutileza das mídias sociais. O que dizer das mídias sociais de forma introdutória? As mídias sociais, elas existem há muitos anos. Para vocês terem ideia, eu tenho 52 anos e trabalho com TI desde 1991. Então, eu participei do início, né, dessa explosão de mídias, as mais diferentes possíveis. Eu participava dos antigos Bulletin Board Systems, BBS. Era tudo em texto, você punha uma ideia e alguém desenvolvia um assunto, e as pessoas, uns contrariavam, outros concordavam, enfim, já existia essa arquitetura que temos hoje. Não existia emoji, não existia ícone, você não podia postar foto, fazer uma live, postar um gráfico, nada disso. Era só texto mesmo, bruto e tchau. Né? Então, eu testemunhei o desenvolvimento desse mecanismo, né, de interação desde os primórdios, né, muito antigo, né, essa interação, e vim acompanhando, vim participando desse momento até os dias atuais. Então, eu posso, né, acredito que posso falar alguma coisa sobre, né, a importância das redes sociais, o funcionamento, o mínimo possível, né, nas bases mais imprescindíveis do entendimento desse assunto, tá certo? Então, as mídias sociais, elas vieram ganhando capilaridade, né, até o ponto em que hoje há bilhões de pessoas conectadas, né, com o Facebook, por exemplo, né, e não tem como a gente voltar atrás. É bom frisar o que o comentarista falou aqui rapidamente na introdução do primeiro ponto, né, na introdução, digo, que as redes sociais, elas são um fenômeno. A igreja não pode lutar contra esse fenômeno. Eu vi pastores demonizar as redes sociais, isso é um antifutrica, de fuxicagem, de gente desocupada, e hoje todo mundo está nas redes sociais, os pastores estão nas redes sociais, as igrejas estão nas redes sociais, ainda que parcamente, como nós veremos adiante. Então, esse é o ponto de partida, entender que as redes sociais são um fenômeno inexorável, você não pode parar esse fenômeno, não pode mudar essa realidade, você tem que se adequar a essa realidade, tá certo? Ele está posto, a realidade posta, não há como você mudar, nós temos que nos adaptar, tá certo? Ainda falando do ponto de vista das redes sociais, é bom a gente frisar que as redes sociais são uma ferramenta. Isso posto, nós queremos dizer que pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, a rigor, não é nada do demônio, não foi o demônio que criou, não demoniza as redes sociais. As redes sociais existem, né, como uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Eu posso usar as redes sociais para uma pregação, e posso usar as redes sociais para desancar alguém, para criticar negativamente alguém, até para injuriar mesmo, né? Falar coisas absurdas, como já aconteceu N vezes. Tá certo? As redes sociais é como uma faca, né? Você pode usar a faca para fazer um bom bife e pode usar a faca para matar uma pessoa. É a mesma faca, não muda a natureza da faca. Quem faz a faca ser útil ou ser utilizada de modo negativo sou eu, é o usuário, é quem usa. Né? Então, pare dessa abordagem negativa, que as redes sociais é isso, é a obra do cão, é não sei o quê. Não, elas podem ser usadas para o bem. Agora, você tem que ver como é que usa. Né? Esse é o assunto da nossa lição, é a abordagem utilizada nas nossas lições. Né? Eu coloquei até um pensamento no nosso grupo, a IBD em Ação, do John Piper, né, sobre a questão de que o Facebook e o Twitter, ele dizia isso tempos atrás, né? Hoje as redes já mudaram, né? Hoje já temos redes mais amplas e mais utilizadas, né? Vai ser utilizado no fim dos tempos para provar que a falta de oração não foi falta de tempo. Ou seja, nós temos todo o tempo do mundo nas redes sociais. E falta tempo para o estudo da palavra, falta tempo para ir à escola dominical, falta tempo para oração, né? Então, é terrível isso. Nós temos tido a oportunidade de interagir com muitas igrejas, visto que todo domingo nós estamos numa igreja diferente da nossa convenção. A nossa convenção é grande, né? Acho que umas 600 igrejas, e nós temos a oportunidade de todo domingo, né, estar
em uma igreja diferente, às vezes até na sexta e no sábado, como eu já comentei aqui com os irmãos. Então, nós percebemos que há essa... não, porque agora é tudo live, não sei o quê. Não tem como fugir disso. A pandemia provou aí que a live era indispensável, como muitas igrejas se utilizaram. O que nós devemos fazer é pensar em como utilizar bem. E aqui nós temos um ponto problemático. O primeiro ponto da lição fala da realidade do universo online. Nós estamos inseridos nesse universo. Os cristãos, como diz aqui o segundo subponto, estão conectados. Agora, de que forma estão conectados? Eu participei de uma palestra com um cidadão que estava anos-luz adiante dessa transformação, entendendo como ator dessa transformação. Ele é o cabeça de uma grande iniciativa na área de internet, que nós utilizamos, muita gente utiliza e nem conhece, nem sabe quem é. E eu participei dessa palestra com ele, e ele dizia que os evangélicos brasileiros são pródigos em usar as redes sociais, mas são muito ruins, muito fracos em termos de produção de conteúdo. E se a gente for analisar os sites das igrejas, irmão, é uma vergonha. Nós temos grandes igrejas, grandes convenções, grandes ministérios que não usam o seu site para nada. Por exemplo, eu sou um novo convertido, aceitei Jesus agora e estou me integrando na igreja. Quais são os primeiros passos que eu dou? Aí eu vou lá no site da igreja onde eu aceitei Jesus como Salvador, tem nada. Vou lá no YouTube da igreja onde eu aceitei Jesus como Salvador, nada. Vou lá nas redes sociais da igreja onde eu aceitei Jesus como Salvador, nada. Então, é terrível. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para as possibilidades desse universo. Eu posso interagir com pessoas do mundo todo, através das redes sociais. Isso é fantástico. Se nós pensarmos que Paulo, por exemplo, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha carta como conhecemos, não tinha jornal, não tinha um Helles microfone. Paulo não tinha aí, alcançou o mundo conhecido então. Evidentemente, Paulo não foi em cada canto desse mundo. Ele foi nas cidades principais para que o evangelho irradiasse a partir daí, como de fato aconteceu. Hoje nós temos essa ferramenta nas mãos e não temos feito o uso adequado. Poucos cristãos têm o hábito de postar um versículo, poucos têm o hábito de postar um pensamento, uma reflexão sobre uma determinada passagem bíblica, e acaba que outros estão na nossa frente, outros grupos religiosos, heréticos muitas vezes, e estão fazendo o que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo, infelizmente. Tá certo? Então, essa é a realidade. Não tem como a gente mudar. Então, as mídias sociais, elas são ferramentas postas. Fechamos aqui esse primeiro ponto. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos abordar os desafios de ser igreja na era digital. Primeiro, o comentarista foi muito feliz essa questão da desumanização. Nós viramos um avatar, uma pessoa que está lá do outro lado do mundo virtual, e isso é um perigo, porque nós acabamos com uma barreira. As pessoas sempre são muito mais corajosas no mundo virtual do que no mundo real. Aquilo que eu não tenho coragem de dizer na frente da pessoa, quando eu me transponho para o ambiente virtual, aí eu me acho corajoso, porque a pessoa não está presente. Então, isso é um negócio perigoso, é uma situação perigosa, porque abre as travas sociais, psicológicas que eu tenho, e eu acabo falando aquilo que não devo. É por isso que tem tanta gente falando bobagem na internet. Vocês não imaginam a quantidade de gabinetes de aconselhamento, etc., de que nós, pastores, somos levados a fazer, a aconselhar e conversar com as pessoas para justamente orientar-nos o que deve ser feito nas redes sociais. O mais importante é a gente se lembrar que não deixamos de ser crente quando estamos na rede. Nós continuamos o mesmo crente, que estaríamos numa igreja, que estaríamos na família, nas casas, interagindo diretamente com as pessoas. E não deixando de ser crente, nós devemos ter a mesma postura. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, toda a nossa postura deve glorificar a Deus. Um dia desses, uma senhora entrou em contato comigo e ela estava num processo de separação do seu marido, já não dormiam juntos, etc.
essas histórias que são conhecidas de todos. E aí ela perguntou em dado instante o seguinte: pastor, eu estou com uma dúvida. Eu disse: diga, irmã, se tem uma pessoa que eu estou interessada e eu mandei uma foto de lingerie para ela. Eu pergunto ao senhor, é pecado? Aí eu respondi muito simples. Eu disse: irmã, olha, se a senhora está se sentindo culpada, é porque é pecado. O Espírito Santo está tocando no seu coração para que a senhora entenda essa realidade. Mas eu mandei só a foto, eu não estava presente. Esse é o problema da desumanização. Eu estou dando aqui um exemplo bem dramático para mostrar a realidade. As pessoas acham que porque estão mandando uma foto online, não estão pecando porque não estão tocando, não estão presentes, uma tocando nas outras, uma interagindo com as outras, nesse contexto aí que ela falou. E eu tentei, né, convencê-la, né, de que não é bem assim. É tão pecado quanto ela estivesse presente. Então, esse universo virtual cria essa fantasia de que nós não estamos presentes e, portanto, está liberado, podemos fazer tudo. Né? Antigamente, se nós víssemos, por exemplo, um irmão com um CD, um DVD ou um disco, né, na era passada, né, do Roberto Carlos ou de um cantor aí do mundo, nós diríamos: acho que o irmão está, né, com algum problema, está meio desviado, porque ele está com um disco do cantor do mundo. Hoje, nas redes sociais, você consegue, na internet como um todo, né, estamos falando de forma generalizada, não apenas nas redes sociais, como os conteúdos digitais em geral, você pode ouvir a trilha desse cantor tranquilamente, na tranquilidade da sua casa, né, com o seu headphone na cabeça, aí, seu fone de ouvido, e ninguém está sabendo. Né? Da mesma forma, os conteúdos sexuais. Né? Você ia numa locadora, se você locasse um vídeo de sexo, alguém diria que você está, né, esse irmão aí está com algum problema. Mas hoje você consegue consumir esse conteúdo na internet, né? Até enviar para amigos. Eu tenho notícias de grupo de pastores que é um negócio terrível. Eu estou falando de pastores já colocando lá em cima o quanto é crítico a situação. Né? Falar de membros, aí o negócio desanda de vez. Né? De que ficam trocando, né, conteúdos do universo erótico, né, como se fossem um conteúdo bíblico, né, uma coisa assim, corriqueira, né, entre pessoas que se dizem espirituais. Isso é terrível, irmãos. Né? Nós estamos já com a realidade lá nos Estados Unidos, e que é a realidade de alguns lugares do Brasil, pastores em desintoxicação erótica, porque viciaram na pornografia online. Né? E isso é um perigo terrível, porque nós perdemos as travas, entramos nesse universo e o que é que vai ser? Somente Deus e você podem fazer o caminho de volta, né? Deus tocando e você querendo se arrepender dessa postura, mas é uma realidade entre nós. Então, é um desafio, né, ser igreja. Nós continuamos sendo igreja e o mundanismo, irmão, não pode nos vencer, como disse aqui o comentarista. Né? Nós temos que ter relevância espiritual, fazer de fato a diferença e ser sal e luz mesmo no ambiente virtual, tá certo? E isso nós devemos fazer ontem. Está na ordem do dia nós sermos sal e luz no ambiente virtual, como somos, ou se espera que sejamos, né, no ambiente real, tá certo? Então, a igreja, aqui já partindo para o terceiro ponto, está convivendo com sensualismo. Né? Um dia desses eu estava vendo uma página sobre pornografia entre evangélicos. Né? Aí tem de tudo, tem troca de casais, tem evangélicas em poses sensuais, tirando foto em trajes mínimos, né, em piscinas, em praias, etc. E tudo isso é disseminado como algo moderno, inovador. E como é que a igreja está? Já está nesse ponto. E, na verdade, isso é um desvio, tá certo? É um desvio da fé. Tá certo? Um outro aspecto que não foi aqui abordado diretamente, né, é a questão do desvio herético, né, das heresias e modismos que se massificam na internet. Então, o pregador vai lá e diz a maior bobagem, a maior bobrinha, né, e as pessoas repercutem, e muitos até adotam essa postura. Né? Nós temos os coaches evangélicos aí agora que estão mercadejando um evangelho fácil, né, superficial, né, cheio de frases de efeito,
E isso tem, irmão, irradiado no ambiente eclesiástico. Nós temos visto também as meninices, né, que estão de forma disseminadas, de forma disseminada na internet, coisa absurda, né? A ridicularização dos dons espirituais, a ridicularização da exposição da palavra, né? Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Infelizmente, muitas lideranças não estão nem aí para esse problema, né? Muitas estão até estimulando, né? E nós temos que ter muito cuidado, porque a igreja vai perdendo os seus paradigmas. E para retomar, né, o fio da meada e recolocar as coisas nos eixos, dá muito mais trabalho do que hoje a gente ter cuidado com isso. Tá certo? Lá na frente, dado um passo mais largo, para voltar é mais difícil. Tá certo? Nós temos um outro problema para atuar, o comentarista abordou muito bem aqui, que é essa questão do pastoreio virtual. Os pastores precisam aprender a trabalhar no mundo virtual, né? Seja na postagem de conteúdos, seja na abordagem com as vítimas, na interação, né? O universo virtual ele promove, né, uma interação maior, né? Onde estão as ovelhas? Estão no ambiente virtual. Não há como a gente mudar essa realidade. Nós temos que aprender a lidar com isso, né? E em busca das ovelhas no ambiente virtual. Tá certo? Muitos pastores não se preocuparam com isso, né? Não estão nem aí, tá certo? E para concluir aqui, ainda dois aspectos que nós queremos abordar. O primeiro é a questão legal, né? Já existem muitas igrejas que estão sendo processadas por conteúdos postados no ambiente virtual. Esse ambiente político de lá de fora, né, tem proporcionado, vamos dizer assim, um afrouxamento, né, na postura de alguns pastores, de alguns ministérios, algumas igrejas, e eles se acham na oportunidade de falar o que quiser. Não é bem assim, tá certo? Nós devemos ter limites. O presidente, só entrando aqui diretamente no assunto, né, tem o seu capital político, e é um homem político, né? Determinados deputados, e etc. e tal, candidatos também têm uma sua postura no ambiente político. A igreja, infelizmente, politizou, né, trouxe essa politização para dentro dos templos e está influindo negativamente, tá certo? Seja na adoção de críticas do sistema político dentro da igreja, né? Então, essa crítica tem um ambiente político lá fora, e aí nós trazemos um ambiente eclesiástico, e a igreja, ambiente eclesiástico. E aí a igreja se torna vítima, cúmplice, não um mártir. Tem igreja já pensando, não, porque a gente está sendo perseguido, não sei, não é nada disso. Na verdade, a igreja se expôs. E como se expôs no ambiente político, tornou-se uma vidraça para levar pedrada. Tá certo? Um outro aspecto é uma nova realidade que está se impondo, além das redes sociais propriamente ditas como as conhecemos, que é o metaverso. Nós já falamos desse assunto, até postamos um vídeo aqui no grupo sobre esse assunto, que é o seguinte, uma transposição, né, massiva, né, de toda a realidade do mundo real para o ambiente virtual. Então, nós temos aí, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, a venda de terrenos. Esse lugar aqui onde eu estou, por exemplo, é um determinado bairro de uma determinada cidade, e ele existe no mundo virtual. Tem um terreno semelhante a esse aqui onde eu estou, que já foi, inclusive, negociado muitas vezes. Na maioria dos lugares, os lugares mais, vamos dizer assim, mais urbanos, já foram todos vendidos. Né? Vendidos por 2, 3, 4 mil dólares, tá certo? E se eu quiser utilizar esse terreno no mundo virtual, como eu o utilizo no mundo real, eu tenho que pagar um valor, eu tenho que comprar esse terreno, ou alugar, né? E aí tem marcas apostando nisso, tem bancos apostando nisso, tá certo? Vocês podem procurar aí no Google bancos, metaverso, bancos, lojas, né? Tem loja de sapato, a Nike, acho que, salvo engano, a Nike abriu uma loja no mundo virtual e em 24 horas vendeu 6 mil pares de sapato para avatares do mundo virtual. Ou seja, o que é um avatar? Eu tenho um jogo e eu tenho uma pessoa ali que me representa, é um avatar, tá certo? E aí eu dou características a ele, eu visto ele com a camisa da Adidas, eu ponho um boné da marca X, eu ponho um sapato Nike, e isso tudo começa a refletir em vendas, porque
eu jogo, ganho dinheiro, tenho criptomoedas à disposição e eu começo a comprar. Então, as marcas estão ávidas por lucrar nesse ambiente. Tá certo? Então, é uma realidade que vai se impor, além das redes sociais, né? Vai haver uma massificação maior ainda, e a igreja tem que estar preparada. Já existem igrejas, ministérios que abriram igrejas no mundo virtual, como a Lagoinha e outros aí. Tá certo? Os Estados Unidos já estão bem avançados e nós estamos na fase de crítica, fase de negação. E depois que esse mundo se impor, o que é que faremos? Vamos correr atrás de prejuízo, como corremos atrás de prejuízo na era do rádio, como corremos atrás do prejuízo na era da televisão e não conseguimos. Hoje não existe uma emissora de TV nacional, por exemplo, evangélica, ortodoxa. Existem programas com espaços que são pagos e que têm pífia audiência porque não tem conteúdo. Essa é a realidade, não tem como a gente concluir de forma diferente. Tá certo? Então, essa lição, ela vai tanto nos alertar para o fato de que nós somos cristãos num mundo virtual, somos a mesma igreja, né? Apesar da interação ter mudado, dessa fachada ser diferente, mas nós somos a mesma igreja. Em segundo lugar, para nós percebermos que as mídias sociais são uma ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal, tá certo? Em terceiro lugar, propor uma postura diferenciada. Nós temos que mudar a nossa postura, produzindo conteúdo de qualidade, produzindo conteúdo bíblico, né? Conteúdo que glorifique a Deus, tá certo? Estando alertas para não transpor determinados limites que, apesar de estarem no mundo virtual, existem, né? Nós temos que ter cuidado com isso e buscar tudo para a glória de Deus, tá certo? E, em última análise, ter cuidado para nos policiarmos, para não nos envolvermos com o pecado no mundo virtual, pensando, né, que isso vai ser um álibi para sermos perdoados, o pecado ser minimizado. É tão pecado quanto o mundo real. Tá certo? Então, é uma lição maravilhosa. Eu espero que os professores explorem, né, os tópicos, e é um terreno fértil para nós trabalharmos, como também é um terreno fértil para o pecado, para os erros, para a disseminação de heresias. Que nós possamos ser sal e luz no mundo virtual e que o nome de Jesus seja glorificado nisso. É o que eu te desejo, em nome de Jesus.